Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do terminal da PASA Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Olá, estamos começando mais um Ilha Ambiental, o programa que quer fazer com que nosso litoral se desenvolva, mas não às custas, claro, do que é belo, do que é parte da natureza. Então a gente quer vislumbrar o futuro com consciência ecológica. Esse é o Ilha Ambiental, vem comigo! Sempre que falo aqui no Ilha Ambiental da nossa missão, eu deixo muito explícito que é importante que nos preocupemos com nossa região, com o desenvolvimento econômico, com o desenvolvimento social, mas principalmente com a conservação, o compromisso com a conservação das belezas naturais que temos aqui. É fazer com que essas belezas sejam exploradas de uma forma consciente, para que possamos sim crescer, vislumbrando o futuro com consciência ecológica. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situado em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas.
Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. O Paraná tem a melhor gestão portuária do Brasil. Este é o 3º ano seguido que a empresa pública Portos do Paraná recebeu o reconhecimento do governo federal no prêmio Portos Mais Brasil, entregue pelo Ministério da Infraestrutura em Brasília. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto na voz da Agência Estadual de Notícias. A Portos do Paraná foi eleita a melhor gestão portuária do país pelo 3º ano consecutivo. O reconhecimento foi feito pelo governo federal na 3ª edição do Prêmio Portos Mais Brasil, entregue na noite desta quinta-feira pelo Ministério da Infraestrutura em Brasília. Entre todos os portos públicos brasileiros, os de Paranaguá e Antonina alcançaram a nota máxima no Índice de Gestão das Autoridades Portuárias, 100 pontos. O indicador é considerado o mais importante para atestar a capacidade de gerência dos portos, sendo uma novidade da premiação desse ano. A categoria considera 15 indicadores, como índices financeiros, contábeis, de transparência administrativa, estrutura organizacional, regularidade tributária e trabalhista, além da manutenção dos acessos aquaviários, por exemplo. A Portos do Paraná foi destaque em 3 das 5 categorias públicas. A empresa ficou entre as 3 primeiras colocadas em execução dos investimentos planejados e variação do lucro operacional. Ela ficou em 2º lugar em variação do lucro operacional, com alta de 146,6% na comparação entre 2021 e 2020. O indicador é considerado por analistas e investidores como resultado da operação da empresa e é muito usado nas práticas contábeis para avaliar a situação financeira, econômica e mercadológica de uma companhia. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiati, celebrou o excelente resultado alcançado pela Portos do Paraná.
Nós estamos aqui nessa noite no evento de Portos Mais Brasil, terceira edição, e pela terceira vez os Portos do Paraná receberam melhor gestão autoridade portuária do país. E o mais importante, com nota máxima, com nota 10. Isso é graças à gestão eficiente do nosso presidente Luiz Fernando, de toda a diretoria do Porto de Paranaguá e dos Portos do Paraná e de todos os trabalhadores que nem na pandemia pararam um dia sequer. Parabéns a todos os trabalhadores, parabéns ao governador Ratinho Júnior. Na categoria Execução dos Investimentos Planejados, o Estado ficou em terceiro lugar, com índice de 81,5%. A métrica mede a proporção do orçamento de investimento disponível que foi efetivamente executada pela autoridade portuária. O reconhecimento dos portos de Paranaguá e Antonina no cenário nacional vem acompanhado de uma série de recordes. Entre janeiro de 2019 e maio de 2022, foram 185.023.227 toneladas de cargas movimentadas e 36 marcas batidas, incluindo o maior navio de grãos recebido, maior número de caminhões no pátio de triagem e maior movimentação da história. Para o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a premiação reconhece o trabalho incansável dos funcionários da empresa pública. E depois de mais uma noite excelente para Portos do Paraná, foram 3 prêmios conquistados e o mais importante da noite, o prêmio de gestão portuária, nós conseguimos mais uma vez, tricampeão com nota 10. Isso demonstra o empenho dos trabalhadores portuários. São os nossos trabalhadores que trabalham diretamente na autoridade portuária e aqueles que acreditam e acordam diariamente para colocar seus esforços e o porto não parar, como não parou na pandemia e a cada ano bate recordes. E aqui fica os nossos registros de agradecimento ao governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, à comunidade portuária, aos empresários que acreditam e investem gerando emprego e renda e aos trabalhadores. Enfim, uma comunidade unida tem seus resultados e a noite de hoje demonstrou que essa união gera bons frutos e temos aqui, mais uma vez, nota 10. Nos últimos 3 anos, a empresa pública investiu 437 milhões de reais nos portos paranaenses. Neste ano, as obras em andamento já somam 77 milhões e 670 mil reais com recursos próprios. Nos próximos 2 anos, os portos paranaenses devem receber cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos públicos e privados. Estão previstos os estudos e as obras do corredor de exportação leste do Porto de Paranaguá, a construção do moegão exclusivo para descargas ferroviárias, além da continuação da dragagem e implantação de novos silos, armazéns e esteiras transportadoras, entre outros. O secretário nacional de Portos, Mário Povia, ressaltou que a premiação incentiva os portos brasileiros a buscarem sempre a excelência. A gente, às vezes, tanto critica e tanto exige, nós temos também que prestar homenagem e reconhecer o bom trabalho, as boas práticas, né, de governança, de meio ambiente, de gestão e os bons resultados alcançados. Hoje a gente comemora aqui uma melhoria sistêmica de gestão de portos de norte a sul do país, seja em regime público, seja em regime privado, e particularmente com relação a Portos do Paraná. E eu quero falar desse último prêmio, que foi uma nota 10 no principal índice, que é o Índice de Gestão de Administração Portuária, o IGAP. Isso faz toda a diferença. Conseguir um 10 é algo difícil, é algo que requer transpiração, requer inspiração, e a gente fica muito feliz de ver, né, gestores públicos, com toda a dificuldade que tem, com toda a burocracia que tem, atingir esse grau de excelência. Saiba mais sobre os portos paranaenses no site aen.pr.gov.br. Repórter Felipe Salles. 3 locomotivas históricas deixaram a Portos do Paraná nesta semana para serem restauradas e preservadas. Os equipamentos foram doados pela empresa pública. Uma delas vai se transformar em atração turística na estação ferroviária de Paranaguá, enquanto as outras 2 poderão ganhar mais alguns anos de atividade, desta vez em passeios turísticos. Vamos saber mais sobre a destinação dessas locomotivas na voz da Agência Estadual de Notícias. 3 locomotivas históricas que já prestaram grandes serviços nos portos paranaenses ganharão novas funções a partir desta segunda-feira. Graças a convênios firmados pelas empresas públicas Portos do Paraná,
Uma delas se transformará em atração turística na estação ferroviária de Paranaguá, enquanto as outras duas poderão ganhar mais alguns anos de atividade, dessa vez em passeios turísticos. A destinação só foi possível mediante autorização das entidades reguladoras, que entenderam que o aproveitamento cultural ou comercial dos equipamentos será mais interessante do que a simples alienação dos bens como sucata. Vinícius Melo, gerente de administração na autoridade portuária, disse que esse projeto foi construído entre o Porto, Associação Brasileira de Prevenção Ferroviária, e a Prefeitura de Paranaguá. Temos um projeto em conjunto com a Associação dos Ferroviários do Paraná, onde a gente está fazendo a doação de 3 locomotivas, sendo que 2 dessas vão ficar com a associação e uma vai ficar na Prefeitura de Paranaguá. Em contrapartida com essa doação, que ela está indo para a exposição, é um patrimônio que o Porto aqui está doando para a associação, e ela vai ficar responsável em fazer todo o processo de conservação das 3 locomotivas. Em troca, eles vão fornecer para a gente passeios, tanto para os funcionários do Porto, para os seus familiares, como também para os alunos das escolas estaduais e municipais do litoral, né? Esse foi um projeto que foi construído a 4 mãos aqui, entre o Porto e essa associação e a Prefeitura, né, com o intuito realmente de conservar esse patrimônio de forma adequada, que eles são especialistas nisso, né? As 3 máquinas foram fabricadas pela Toshiba, no Japão, no início dos anos 1970. Caso a restauração consiga instalar o freio automático, as 2 locomotivas que seguirem para Curitiba poderão ainda ser utilizadas para tracionar um trem de turismo, explicou Eduardo Escuciato, diretor financeiro da ABPF Regional Paraná. Elas são locomotivas fabricadas na década de 70, provavelmente 72 ou 73, e foram adquiridas na época, o Departamento de Portos e Vias Navegáveis. É uma máquina destinada só a manobras dentro de parte ferroviária. Ela não é uma locomotiva de percurso, porque ela não tem freio automático, ela só tem o freio da locomotiva. A operação dela se resumiria a você ficar num pátio em que tivesse pequenos aclives e não grandes aclives. A princípio, se a gente conseguir colocar o freio automático, aí elas poderão tracionar um trem de turismo. Então você teria, nos carros de passageiro, 1/3 daquilo que é o peso do vagão de carga. Segundo Regis Batista do Nascimento, coordenador de Patrimônio e Seguros da Portos Paraná, a doação dos bens exigiu o cumprimento de uma série de trâmites administrativos. A doação desses materiais nunca é simples, sempre envolve várias áreas e vários setores. E no caso específico da locomotiva, fazia alguns anos que o Porto já estava tentando se achar um bom fim para elas, né, dar uma boa destinação. E nessa última gestão aí, a gente conseguiu se juntar, o pessoal do Patrimônio, com o pessoal da CEPID, que é a Comissão Especial de Incorporação e Desincorporação, para dar o melhor destino possível. Esse procedimento ele envolve também Brasília, né, porque para o Porto se desfazer de um bem desse porte, ele precisa da aprovação da ANTAC, que é a nossa agência reguladora. Então, para isso, a nossa equipe foi atrás de documentação, foi atrás dos nossos engenheiros, a nossa equipe aqui da diretoria financeira também ajudou muito em montar esse processo todo e encaminhar para a ANTAC, para que ela autorizasse que nós fizéssemos essa doação. Com todas as burocracias vencidas, as partes se encarregaram de organizar a remoção. O muro precisou ser derrubado e um guindaste com contrapesos foi instalado para erguer as locomotivas, que pesam cerca de 58 toneladas cada. A operação durou o dia todo e envolveu diretamente 15 profissionais da empresa pública e da prefeitura. O transporte foi feito em 2 carretas de 10 eixos. Repórter Alexandre Nassa. O Ministério Público do Paraná divulgou uma entrevista com o Procurador de Justiça João Henrique Vilela da Silveira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Promotoria de Justiça e Proteção ao Meio Ambiente. Na entrevista, o procurador falou sobre a legislação que envolve o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, preservação da natureza e como o Ministério Público atua nessa esfera. Vamos conferir. Respeito do trabalho do Ministério Público em favor da população nas suas diversas áreas de atribuição, como o patrimônio público, consumidor, infância, entre tantas outras. O tema desta edição é o meio ambiente e o nosso convidado é o Procurador de Justiça João Henrique Vilela da Silveira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, uma unidade especializada do Ministério Público
Público do Paraná. Doutor João, assim, muito genericamente, o que é que diz a legislação hoje sobre a preservação ambiental e como o Ministério Público atua na defesa do meio ambiente? Com relação à legislação, o país hoje ele tem um acervo legislativo acerca do meio ambiente vasto. E essa legislação tem que ser aplicada na sua totalidade. Porque hoje o que nós temos é uma defesa total com relação ao meio ambiente por tudo que está acontecendo. Nós temos notado um certo desequilíbrio no meio ambiente que vem acontecendo aí com chuvas torrenciais ou com estiagens. E também é evidente que nós estamos vendo até problema de saúde que está ocorrendo ultimamente. Então tudo isso tem muito a ver com o meio ambiente. E genericamente, como disse, nós temos uma lei ampla com relação a isso e que é aplicado pelo Ministério Público em todas as suas necessidades. E o meio ambiente tem previsão, inclusive, na Constituição de proteção do meio ambiente, o direito ao meio ambiente equilibrado, não é isso? Sem dúvida alguma. A partir de 1988, quando foi outorgada a atual Constituição Federal, o Ministério Público ele teve uma abertura fenomenal nas atribuições dele. E aí foram toda e qualquer matéria, consumidor, meio ambiente, criança e adolescente, vítima, enfim. E como não poderia deixar de ser, a Constituição ela trata com muita especialidade o meio ambiente, até porque atualmente, e penso que isso não poderia ter sido motivo de atenção somente agora, mas há muito tempo, mas agora parece que estamos acordando para a necessidade de preservarmos o meio ambiente. A Constituição está aí e deve ser cumprida. O senhor pode nos dar alguns exemplos concretos sobre os atendimentos das promotorias de justiça nessa área de proteção ao meio ambiente? O Ministério Público tem como atribuição principal a defesa da sociedade e nessa linha de atuação nós podemos entender toda e qualquer demanda que a sociedade necessita, o Ministério Público está aí para atendê-la. Com relação ao meio ambiente, inúmeras são as situações, né? Nós podemos citar aqui problema de queimada, problema de barulho, problema de enchente, problema do desrespeito ao desmatamento, enfim. Tudo isso vem a trazer um sério prejuízo para o meio ambiente e, consequentemente, vai atingir a nossa vida. Então, pode ser até que, de repente, tenha-se uma interpretação diferenciada com relação à lei que é muito severa. Não é que a lei é severa, nós é que não estamos sabendo respeitar o meio ambiente. E a nossa vida depende disso. Hoje, a palavra de ordem é o desenvolvimento sustentável. Só que para nós chegarmos lá, ainda temos uma caminhada muito grande pela frente. Então, por isso que temos que sempre estar olhando para essa lei que defende o nosso meio ambiente. Doutor, quando a gente pensa na proteção ao meio ambiente, muitas ações são possíveis, desde o cuidado com o saneamento básico, ocupação do solo, distribuição de água potável, preservação de florestas e nascentes, para citar alguns exemplos. Atualmente, quais são as principais iniciativas institucionais do Ministério Público do Paraná voltadas à preservação ambiental? Eu diria o seguinte, sem a menor sombra de dúvida, no que se refere à parte ambiental, tudo é importante ao Ministério Público. Não existe essa ou aquela situação. Agora, recentemente nós vimos aí a lei que foi editada pelo nosso parlamento a respeito da proteção dos animais. Hoje, se houver aí uma agressão ao animal, isso aí vai render ação penal. E assim também é com as nossas florestas, com as nossas matas. Nós não podemos simplesmente invadir a natureza. Nós não podemos agredir a natureza. Ela é a nossa mãe. E como sendo a nossa mãe, e digo também ao nosso pai, nós temos que respeitá-la. Vou aqui citar o caso do Amazonas, que hoje desperta atenção mundial. Por quê? Porque o Amazonas hoje, e isso aí já foi motivo de muita matéria, já foi motivo de muito estudo. Hoje a região amazônica, ela guarda em seu seio uma gama infindável de medicamentos. É uma questão de saber explorar de maneira sustentável, de maneira respeitosa, e a cura para muito males de saúde está dentro daquela mata. E hoje o Amazonas, ele é tido como o pulmão do mundo, e nós temos então que preservá-lo. É por isso que hoje nós temos o promotorias de justiça no seio do Amazonas, nas cidades que compõem o Estado, atendendo essa área, né? Então, nós temos que ter em mente de que a nossa vida, a nossa sobrevivência de seres humanos depende unicamente da natureza. Se nós a desrespeitarmos, se nós não soubermos atendê-la naquilo que ela precisa,
nós teremos sim sérios problemas. E aí já começa, como nós sentimos recentemente, a violenta estiagem que se abateu a nós e estávamos correndo o risco de ficarmos sem água. Então por aí já dá para se ter uma ideia do tamanho do problema que nós temos nas mãos e temos que resolver. Então não é só uma questão de usar, nós temos que antes respeitar, vamos respeitar a natureza, ela é a nossa vida. Como é que o senhor avalia a atual gestão das práticas de proteção ao meio ambiente no país? Na sua opinião, como é que andam as políticas públicas nessa área e quais são os principais desafios a enfrentar? O maior desafio que eu vejo, e eu já falei aqui, é justamente o desenvolvimento sustentável. É uma empreitada industrial violenta, porque, claro, não se pode frear o desenvolvimento, mas também não se pode ser tão atirado como hoje nós estamos vendo. As indústrias, elas têm que repensar a sua atividade. Vejo, por exemplo, o caso da China. A China tem um parque industrial fabuloso, mas, consequentemente, tem problemas com o meio ambiente. Então, o que nós temos que fazer hoje é procurarmos extrair da natureza aquilo que ela nos oferece. E eu posso citar aqui exemplo. Por exemplo, o uso do sol através de aquecimento solar. Nós podemos ver, por exemplo, essa energia eólica que é através daqueles papaventos. Então tudo isso tem que ser pensado, tem que ser utilizado, porque nós não estamos, nesse caso, nem agredindo a natureza, mas também não estamos desrespeitando, mas estamos sim retirando dela aquilo que ela nos dá de maneira graciosa e sem atingi-la. Agora, é necessário que o mundo repense a sua proteção ao meio ambiente. É necessário que o Brasil também repense. Nós temos leis excepcionais, nós temos um acervo legal excelente que protege o meio ambiente. Agora, nós temos que saber usar essa legislação como forma de defender a natureza. Não é um trabalho fácil, não é, mas o nosso dever é esse, o Ministério Público jamais se furtará a esse compromisso com a sociedade. A etapa de dragagem de areia das obras de recuperação da orla de Matinhos, no litoral do Paraná, já começou. Os últimos meses foram marcados pela mobilização das tubulações e do canteiro de trabalho. O início do trabalho de bombeamento de areia foi autorizado pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior. Trata-se de uma obra emblemática. Após a dragagem, Matinhos contará com faixa de areia de 70 a 100 metros de largura, de Caiobá até o balneário Flórida. Os investimentos são de mais de 314 milhões de reais, um dos maiores em andamento no Paraná. No evento de autorização, o governador lembrou que o projeto de recuperação de Matinhos é comentado há mais de 20 anos e que essa obra abre portas para novos investimentos na região. Ele também reforçou que essa é uma das principais demandas do litoral. Na semana passada, um visitante ilustre foi flagrado no Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Um lobo-guará foi avistado na portaria principal do parque. Por ser uma área de preservação ambiental, a unidade de conservação se torna um refúgio do lobo-guará e de outras espécies. O Parque Vila Velha é uma concessão à iniciativa privada pelo projeto Parques Paraná, do Instituto Água e Terra, o IAT. O lobo-guará é uma das espécies que aparece constantemente na lista de vulneráveis do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Isso significa que ele tem um risco elevado de extinção nas próximas décadas, caso medidas não sejam tomadas. Atualmente são cerca de 14 mil lobos-guará no Brasil. No Paraná, a situação é ainda mais grave, onde a espécie é considerada em perigo, ou seja, com risco muito elevado de extinção. Muito bem, o Ilha Ambiental dá um tempo e volta logo após o break comercial. Estamos apresentando Ilha Ambiental. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do terminal da PASA Paraná Operações Portuárias.
Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental. Estamos de volta, esse é o Ilha Ambiental pelas ondas da 90.3 e também pelas nossas redes sociais. Basta procurar por Ilha do Mel FM. Muito bem, no contato com as comunidades dessa semana, nós vamos até a Ilha do Mel, uma das ilhas mais bonitas do planeta. E nós vamos conversar com ele, o seu Júlio Soares, também conhecido como Seu Chico. Seu Chico, o que tem de bonito aí na Ilha do Mel? Cara, além de todas as praias, tem as trilhas, né? Tem o farol para visitar, a fortaleza. Toda essa região lá são muito bonitas, Caminho do Belo, né? Tem vários lugares lá, o Morro do Joaquim, que são áreas difíceis de subir, mas são locais muito bonitos, assim, sabe? As pessoas que vão para, por exemplo, estão na Brasília, Farol, que querem ir para Encantada, a gente sempre fala que pega uma maré baixa e vá caminhando em vez de ir de barco. Porque o passeio é muito bonito, os visuais, os morros, entendeu? Que às vezes a pessoa vai lá, entendeu? Perde todo esse passeio, vai e volta de barco. E se ele ir de barco ou voltar a pé, ou ir a pé e voltar a pé, né? Ele realmente vai ter uma grande caminhada e um bom passeio, assim. Cara, a gente não se sente morando em outro lugar, cara, entendeu? Nós já tivemos experiência de morar 4 anos em Curitiba, na época de jovem, que fomos pro exército lá, entendeu? Mas hoje, você chega aqui em próprio Paranaguá, você vê muito muro, né? Muita casa, muita coisa. Então e própria qualidade de vida que a gente tem lá hoje, né, cara? Que apesar de ter altos empresários, grandes investidores, você é você, entendeu? Você é independente, então você não tem aquele problema de viver com essas pessoas, entendeu? É o contrário de você viver na cidade, que pobre é pobre e rico é rico, né, cara? Infelizmente é assim, né, cara?
E lá na ilha não, lá na ilha todo mundo, entendeu? As condições são as mesmas, os barcos são os mesmos, entendeu? Quem tem um carro está aqui no continente, não tem... E é de graça, né? Você vai, caminha, não precisa pagar nada, anda para lá, né, cara? Ah, tô com fome, vou pegar um marisco. Quero um peixe, vou passar uma rede lá, leva sorte e pega 10 kg de peixe. Entendeu? Então é difícil trocar aqui, né? Olha, a gente deixa um convite às pessoas agora no mês de julho, né, que é férias das crianças, da escola aí. Na ilha vai ter o evento da festa da Tainha, já está tendo na Encantadas também, né? Mas na ilha lá na região de Brasília, do Trapiche vai ter também o mês todo. E você vai encontrar peixe, vai encontrar passeio, vai encontrar pessoas boas de conversar, entendeu? De diversão, essas coisas todas lá. Então esse mês vai ser um mês propício para as pessoas visitarem lá. Muito bem, a gente já percebeu então que o seu Chico ama a Ilha do Mel, falou das belezas, falou do contato, do dia a dia com a comunidade. E se você quer mostrar também a sua comunidade, faça como o seu Chico, manda pra gente um videozinho com até 2 minutos com o celular gravado na horizontal. Pode mandar no nosso WhatsApp 984142231. E quem estiver acompanhando o Ilha Ambiental no mundo inteiro vai poder conhecer a sua comunidade. Contato com as comunidades fica por aqui. Semana que vem tem mais. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área gigantesca de cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide sobre vários estados, entre eles o Paraná. Para conhecer mais sobre o Cerrado, no vídeo dessa semana, trazemos uma palestra com a secretária de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Beatriz Millier, disponibilizado pelo programa Educa Mais no YouTube. Vamos conferir. Olá a todos, meu nome é Beatriz Millier, sou secretária de Biodiversidade aqui do Ministério do Meio Ambiente e hoje a gente vai conversar sobre Cerrado, a chamada savana mais biodiversa do planeta e também o berço das águas brasileiras. Essa é uma palestra que faz conjunto com algumas outras palestras que vão ser publicadas ao longo do tempo no programa Educa Mais, que são palestras que falam sobre os diferentes biomas brasileiros. Hoje estamos falando sobre Cerrado, mas só para lembrar, são palestras que falam sobre Amazônia, Caatinga, Cerrado, de hoje, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. O Cerrado é a segunda maior formação vegetal da América do Sul. No Brasil, o Cerrado abrange 10 estados e o Distrito Federal. Como eu estou em Brasília hoje, aqui na capital, onde fica o Ministério do Meio Ambiente, eu posso falar que eu estou no Cerrado. O Cerrado é riquíssimo em biodiversidade, o que pode não parecer óbvio para muitas pessoas, porque quando a gente lembra da imagem do Cerrado, a gente não lembra de uma floresta densa como a floresta amazônica, a gente não lembra daquele verde como a gente lembra quando a gente pensa em Mata Atlântica, mas o Cerrado tem uma biodiversidade riquíssima. O bioma tem mais de 200 milhões de hectares e mais da metade deles são cobertos por vegetação nativa. E aí, quem quiser interesse em entender um pouquinho melhor esses percentuais, eu indico dar uma olhadinha na legislação brasileira que versa sobre isso, no caso, o nosso Código Florestal de 2012. O Brasil é um país bastante pioneiro e bastante cuidadoso em relação aos percentuais de conservação de vegetação nativa versus percentuais de produção, possibilidade de produção, urbanização dentro de cada bioma. Nós somos um exemplo nisso, inclusive é um ponto que a gente discute bastante no âmbito da conversão de diversidade biológica e é um ponto que o Brasil é reconhecido. Então, no Cerrado, cerca de 50% é coberto pela vegetação nativa, 50% de área do bioma e o Cerrado, como eu acabei de falar, é riquíssimo em biodiversidade. Quando a gente pensa em Cerrado, a gente pensa em mais de 120 espécies de répteis, mais de 150 espécies de anfíbios,
Mamíferos, normalmente quando a gente pensa em cerrado, eu ouço muitas pessoas falando que lembram muito de onça, de cervos. Então também, mamíferos, mais de 160 espécies de mamíferos aqui no cerrado. Mais de 1.200 peixes e mais de 800 aves. Então, o cerrado é bem típico, a gente vê aves de rapinas, a gente vê aves de hábitos noturnos, tem diversas aves. Quando a gente pensa nas espécies vegetais, pasmem, são mais de 11.500 espécies de flora catalogadas, ou seja, espécies conhecidas. Pode ser que tenham ainda mais espécies, mas assim, já dá para a gente ter uma ideia, em termos de números, da riqueza desse nosso bioma. E o que acontece, qual é a importância? Né? Todos os biomas têm a sua importância clássica, a sua importância característica. E aqui a gente fala da importância dos benefícios ecossistêmicos que o cerrado presta e acabam trazendo pontos muito positivos para o equilíbrio ecológico e para as atividades humanas. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente fala em sustentabilidade, que é o que é a abordagem mais moderna, a gente pensa em 3 eixos: meio ambiente, o eixo ambiental, o eixo ecológico, a parte econômica, porque é preciso viver em harmonia, e a parte social, a parte humana. Então, a manutenção, dentre esses benefícios que o bioma cerrado traz, o que a gente pode citar? Manutenção da qualidade do ar, manutenção da qualidade dos solos, fornecimento de água limpa e proteção contra erosões e enchentes. E aí vocês podem ficar aí um pouco curiosos, falar, cerrado, que engraçado, quando eu penso no cerrado, eu penso em épocas de seca, eu penso em uma vegetação que não parece ser tão pujante, então não me lembra tanto água, mas não é assim que funciona. O cerrado tem um estilo, um tipo de vegetação bastante característico e que permite o dreno, né, levar a água para grandes aquíferos. O que isso significa? Cerrado tem uma responsabilidade gigantesca nos nossos mananciais, no nosso nível de água, no nosso suplemento, fornecimento de água. A gente já vai voltar a falar disso para entender melhor como é que isso funciona e a importância, inclusive, da formação geográfica do cerrado, mas antes eu acho que é importante também a gente falar das plantas do cerrado. Então, a gente já falou ali do universo que o cerrado tem em relação a números absolutos, mas em relação a plantas nativas do cerrado, a gente considera ali que tem 300 plantas nativas do cerrado, né, 300 espécies diferentes de plantas nativas do cerrado, que são usadas aqui de uma forma muito importante. São usadas como alimento, são usadas como remédio, são usadas como matéria-prima para artesanato, para cosméticos e para uma série de outros pontos. Então, o cerrado aqui, com as suas 300 plantas nativas de potencial uso econômico e que são usadas de uma forma econômica, são muito importantes para trabalho, renda e, importantíssimo, segurança alimentar para milhares de pessoas. É importante a gente lembrar que o Brasil, como país, tem uma responsabilidade bastante grande e cumpre esse papel na segurança alimentar mundial. Então, quando a gente pensa nas espécies, na produção, no uso sustentável, e aí eu vou fazer aqui um parênteses, para quem ainda não assistiu, tem também uma palestra aqui no Educa Mais que fala sobre os princípios básicos da Convenção da Diversidade Biológica e explica um pouquinho o que é o uso sustentável para quem tiver dúvida. Então, voltando aqui, a questão do uso sustentável das plantas nativas é super importante. Como eu já falei, trabalho, renda, segurança alimentar e inclui o trabalho, a renda e a segurança alimentar para quem? Especificamente também para povos e para pessoas que moram na região e que daqui vivem. Então a gente pode citar aqui comunidades tradicionais como sertanejos,
como as quebradeiras de coco-babaçu, que eu acredito que muitas pessoas já tenham ouvido falar, é um trabalho super importante e super relacionado aqui com este bioma, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Então, o cerrado é fonte de culturas, como a gente acabou de falar, fantástico, e fonte de paisagens surpreendentes. Para quem não conhece o cerrado, e eu recomendo que quem tiver a oportunidade, que venham ao cerrado, porque o potencial de ecoturismo é fantástico. E aí, quando a gente fala em ecoturismo, tenho certeza que muitas pessoas vão lembrar de Chapada dos Veadeiros, o Jalapão, também conhecido como deserto brasileiro, que tem águas cristalinas maravilhosas, é conhecido como deserto brasileiro, mas as águas são maravilhosas. Temos a Serra do Cipó, que tem águas e sempre vivas, bem características, a Chapada Diamantina. Então, o Cerrado tem um potencial de ecoturismo maravilhoso e, de novo, eu recomendo para quem tiver a oportunidade que aproveite essa maravilha. E, voltando aqui ao que a gente está se propondo a falar do papel do Cerrado como berço das águas do Brasil. O Cerrado, as águas do Cerrado, elas vertem para 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras. Então, o que acontece? O Brasil tem 12 regiões hidrográficas, 8 delas, ou seja, bem mais que a metade, tem um relacionamento bastante próximo com as águas do Cerrado. A vegetação do Cerrado auxilia na captação das águas e no abastecimento de 3 importantes aquíferos. Quando a gente pensa em aquíferos aqui no Brasil, muitas pessoas lembram do aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo, tanto em extensão quanto em volume, e que também é alimentado por águas do Cerrado. Então, para a gente ter uma ideia da importância do Cerrado e da importância, lógico, da conservação do bioma, lembrando que o Cerrado tem mais de 50% do bioma coberto por vegetação nativa, o que é fantástico, né? Assim, inclusive, a gente está aqui um pouco acima do que é determinado por lei, um pouco não, bastante até, acima do percentual legal, e é super importante. Eu tinha falado agora há pouco que eu ia falar sobre a importância da geografia, do espaço geográfico do Cerrado para as águas, e aí a gente está falando do Brasil, né? Para as águas brasileiras, para o fornecimento de águas do Brasil. O próprio desenho geográfico do Cerrado facilita muito isso, porque ele ajuda a distribuir os recursos hídricos do país. Então, para ter uma ideia, chapadas, como por exemplo, Parecis, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Pacás Novos, elas têm um papel importantíssimo como divisor de água de bacias. E aí tem as diversas bacias que acabam tendo as águas divididas pela geografia do Cerrado. E aí a gente pode citar bacias como do São Francisco, do Tocantins, do Paraná e do Uruguai. A importância econômica do Cerrado também é tão relevante, né, das águas do Cerrado, o Cerrado como um todo, mas das águas do Cerrado, que bem mais que a metade dos brasileiros, na verdade quase a totalidade dos brasileiros, que consomem energia elétrica de fontes renováveis, consomem energia elétrica de fontes renováveis produzidas com as águas oriundas do Cerrado. São cerca de 35 milhões de brasileiros que vivem na energia elétrica relacionada a águas produzidas do Cerrado. Só fazendo aqui um outro parênteses, lembrando que o Brasil é um país com uma das matrizes elétricas mais renováveis e mais verdes do mundo, que eu acho que tem que ser um motivo de orgulho aqui para todos nós brasileiros. Nas regiões do São Francisco, Parnaíba, Paraguai, o Cerrado é responsável por quase a totalidade da vazão gerada nas bacias. Então, a gente lembra aqui do quanto é importante a gente manter percentuais de conservação do bioma.
qual também é uma importância excepcional do Cerrado para a gente, como país, para a gente, como quem vive aqui da economia do país, que vive no país, mas também para todo mundo, porque como eu já disse, o Brasil ele tem uma grande responsabilidade, ele tem uma grande capacidade de trabalhar pela segurança alimentar global. A gente tem aqui muita expansão de agricultura no Cerrado. Ah, isso é ruim? Não, isso não é ruim. E eu acho que é importante a gente lembrar dos conceitos de serviços ambientais e também, para quem ainda não assistiu, existe uma palestra no Educa Mais que fala um pouquinho sobre os serviços ambientais e explica um pouco essa relação entre uso da terra e conservação de biomas. Então eu recomendo aqui um pouquinho. Por que isso daqui é importante? Porque a gente fala de crescimento com preservação, produção com conservação da biodiversidade e tudo isso a gente falando em Cerrado, a gente lembra da alta dependência das águas que vertem do Cerrado. Somente as culturas agrícolas anuais correspondem a 40% de toda a produção nacional. Então, tem todo esse papel de importância ambiental, importância econômica e importância social. As características do Cerrado, como bioma, elas fazem com que a gente se lembre da importância e da crescente responsabilidade com conservação e uso sustentável dos recursos naturais aqui presentes. Nesse bioma, de forma a garantir também que o desenvolvimento sustentável da região aconteça pelas diferentes formas econômicas, de atividades econômicas que a gente vê aqui. Então, quando a gente pensa no Cerrado, a gente normalmente lembra de áreas com períodos de secas, o ar mais seco, mas a gente tem que lembrar disso daqui, da importância do Cerrado para as águas brasileiras, para o fornecimento de águas, para todos os tipos, né, de uso sustentável, lógico, da água e o quanto isso é importante para a nossa vivência, para o nosso país, para a nossa conservação. Lembrando aqui que o Brasil é um país reconhecido pelo uso sustentável e é um ponto que a gente quer sempre estimular. O uso sustentável é permitido e incentivado dentro da Convenção de Diversidade Biológica e tem um relacionamento bastante próximo com a questão de conservação dos biomas e, portanto, conservação do patrimônio genético nacional, um potencial de riqueza bioeconômica gigantesco. Falei aqui um pouquinho do Cerrado, um pouquinho da importância do Cerrado para as águas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Para acessar mais conteúdos como esse, convido vocês a acessarem a plataforma do Educa Mais no Ministério do Meio Ambiente. Obrigada. Bom, o Ilha Ambiental chegou ao seu final. Semana que vem tem mais. Fiquem todos com Deus e até lá!